Assembleia da República de Moçambique e da Assembleia Nacional de Angola, senhora embaixadora, distintos vice-reitores, senhores professores, caros membros da comunidade académica, bom dia a todos. Em primeiro lugar, a minha saudação vai para a Universidade e para o magnífico reitor e para agradecer a oportunidade que nos dão para aqui estar. Como sabem, estamos aqui numa qualidade mais institucional, no domínio da relação entre a Assembleia da República de Moçambique e a Assembleia Nacional da República de Angola, mas quisemos não deixar passar essa oportunidade para voltar à universidade. Não à universidade em Angola, mas à universidade em Moçambique. Mas como uma e outra coisa se confundem, é como se estivesse na universidade em Angola. Ter essa oportunidade para, num espaço estritamente académico, podermos dialogar um pouco, essencialmente com a juventude universitária moçambicana, ao respeito de uma temática que é exclusiva de Angola, né? Nós vamos falar essencialmente de Angola, mas que em alguns domínios terá seguramente paralelo com o que acontece em Moçambique. E o tema que decidimos trazer, um pouco fazendo a conexão entre aquilo que são as nossas responsabilidades públicas e a conexão com a academia, é a posição constitucional da Assembleia Nacional em Angola, desafios e perspectivas. E basicamente, para, por um lado, dar uma visão do percurso histórico que nós fizemos, desse ponto de vista, e por outro lado, apresentar algumas que são as linhas essenciais do atual modelo vigente em Angola e dos desafios que ele apresenta. Angola, como sabem, e nesse aspecto era como fazer uma apresentação muito parecida àquela que é da realidade moçambicana. Angola, como sabem, é um Estado que é independente, uma ex-colónia portuguesa, e que é independente desde 1975, mesmo que Moçambique. As nossas independências foram proclamadas num certo período histórico em que o mundo era essencialmente influenciado por um conjunto de disputas hegemónicas e ideológicas. E isso motivou, em função do posicionamento geopolítico dos Estados, e no nosso caso de um Estado recém-nascido, isso motivou um conjunto de opções políticas e ideológicas também em Angola. E em 1975, quando Angola é declarada independente, é igualmente aprovada a primeira Constituição, portanto a Lei Constitucional de 1975, que consagra um modelo muito inspirado no Bloco Socialista, numa economia socialista, em que predomina um modelo monopartidário, portanto há um único partido político legalmente assumido, que é vanguarda e que é promotor da dinâmica social, com uma economia centralizada, e esse conjunto de opções marca toda a dinâmica das opções constitucionais e das opções políticas nesse período. Na fase nascente, do ponto de vista orgânico, não há uma Assembleia Nacional, não há um Parlamento como tal. A fase da transição é assumida por um órgão que se chamava à altura Conselho da Revolução. Não é bem um Parlamento, mas era um embrionário de um Parlamento. E a primeira Assembleia, quase Parlamento, digamos, num quadro monopartidário, é instituída em 1980. Aí surge a Assembleia do Povo, assim designada, surgem os primeiros deputados da Assembleia do Povo e ela é instituída a vários níveis, ao nível central e gradualmente ao nível local, nomeadamente com assembleias provinciais. Registre-se que aqui estamos num quadro ainda monopartidário, portanto é uma Assembleia constituída apenas por um partido político, e essa dinâmica determina a inserção e a posição constitucional desse órgão nesse período. É um período em que, por força das várias opções, o modelo de governação, o modelo de estruturação do Estado é completamente diferente do que veio acontecer mais tarde.
O período de 1991-92 marca a transição constitucional e dá-se o salto para uma nova Constituição. Portanto, é aprovada uma Constituição transitória em 1991, que permite a abertura e a transição para o multipartidarismo e cria as condições para se realizarem as primeiras eleições multipartidárias em Angola, ocorridas em 1992. E é nessa altura também, um pouco antes das eleições, que é aprovada a Constituição de 1992. Então, nós tivemos ali um momento de um ano de uma Constituição de transição, 91, e depois em 92, em setembro, é aprovada a Constituição de 92, que era também uma Constituição transitória, embora tenha tido uma longevidade superior àquela que era a intenção inicial. Mas essa Constituição de 92, a 91 e a 92, marcam então a transformação do modelo. Portanto, deixa de haver um modelo de economia centralizada, começam os passos formais no plano constitucional, embora no plano infraconstitucional as mudanças tenham começado antes, em 1987, 1988, sensivelmente. Mas formalmente assumidos na Constituição acontecem em 1992. Assim como se rompe com o modelo monopartidário e abre-se o país ao multipartidarismo. Portanto, nessa fase, os primeiros partidos políticos em Angola são constituídos em 1991, à luz da legislação que, entretanto, é aprovada, e realizam-se as primeiras eleições em 1992. Essas eleições elegeram o primeiro parlamento multipartidário e tiveram um pouco mais de uma dezena de partidos representados na Assembleia Nacional. Aí começa, digamos, a parte mais interessante sobre a posição constitucional, porque estamos num quadro em que a Constituição assume um papel mais relevante na sociedade para o Parlamento. Desde logo, e aqui a compreensão de toda a mecânica do funcionamento do sistema de governo, desde logo, em 1992, a Constituição angolana prevê um sistema de governo semipresidencial, muito inspirado no modelo francês, em que existiam 4 dinâmicas de órgãos de soberania. Portanto, o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Governo e os tribunais. Sendo que nós tínhamos um modelo em que Presidente da República e Governo eram órgãos constitucionais diferentes, embora o Presidente da República tivesse a chefia do Governo. Nós tínhamos um Primeiro-Ministro como órgão a quem a Constituição atribuía a função ou a responsabilidade de dirigir, conduzir e coordenar a ação do Governo, mas ao Presidente da República cabia a chefia do Governo. E os pontos principais de relacionamento aí são caracterizados por uma relação entre o Parlamento e o Presidente da República, por um lado, mas entre o Parlamento e o Governo, por outro lado. Nomeadamente, e nos aspectos essenciais, o Presidente da República tinha o poder de dissolver a Assembleia Nacional, portanto era uma competência constitucional do Presidente da República. Como veremos, já não é assim hoje, à luz da Constituição de 2010, mas a influência do Parlamento sobre o Presidente da República era inferior. Dito de outro modo, o Presidente da República não era politicamente responsável perante o Parlamento, quer dizer que o Parlamento não tinha os instrumentos de destituição do Presidente da República, e era o Governo que era politicamente responsável perante o Parlamento. E a Constituição então previa, como poderes decorrentes dessa responsabilidade política, previa que o Parlamento pudesse destituir o Governo, quer aprovando uma moção de censura, quer rejeitando um voto de confiança. E, portanto, esses traços eram essenciais na caracterização do relacionamento entre esses órgãos. Aqui, e um pouco a semelhança do que toda a doutrina refere ao respeito do modelo francês,
aqui nós temos uma situação em que o governo aparece como um elemento de proteção do Presidente da República. Portanto, quando surgem as situações de instabilidade política que devem levar à destituição do governo, ela não abrange o Presidente da República porque este não é politicamente responsável perante a Assembleia, portanto, perante o Parlamento. Tínhamos aí um modelo eleitoral diferente do atual, desde logo caracterizado por eleições diferentes. Portanto, uma eleição para o Presidente da República, eleição presidencial, e uma eleição para os deputados à Assembleia Nacional, eleição legislativa. Portanto, eram processos de legitimação diferentes. Esse modelo tinha seguramente muitas vantagens, mas também no plano da reflexão política tinha algumas desvantagens. E aqui há uma nota essencial que presidiu depois a reforma constitucional feita em Angola em 2010. Nós tínhamos um modelo que, como há pouco referi, tinha na sua estruturação, ao nível do Poder Executivo, Presidente da República e Governo. Esse modelo, no quadro daquela que foi a interpretação feita da realidade angolana, podia introduzir situações que potenciam conflitos institucionais entre esses dois órgãos, nomeadamente numa eventual situação de divergência entre Presidente da República e maioria parlamentar. De resto, como acontece em muitos outros sistemas de base de natureza semipresidencial. Em Angola chegou a haver um momento, nomeadamente em 1998, em que havia dúvidas sobre quem tinha, no plano da interpretação da Constituição, quem tinha a chefia do governo. E em 1998, o Presidente da República solicitou ao Tribunal Constitucional, à altura, não estando instituído, era o Tribunal Supremo que exercia as funções do Tribunal Constitucional, portanto, solicitou ao Tribunal Constitucional uma interpretação da Constituição para que se clarificasse quem era o chefe do governo, se o Presidente da República ou se o Primeiro-Ministro. E isso era um indício de uma situação que podia eventualmente ocorrer em algum outro cenário e levar eventualmente a alguma situação de impasse. E, portanto, um dos principais princípios que inspirou depois a reforma do modelo, que de resto, um princípio que deve inspirar a construção de qualquer modelo que é construído, é construir um modelo capaz de assegurar dois aspectos essenciais: estabilidade governativa e eficiência no exercício da ação governativa. Portanto, qualquer modelo que é desenhado para uma realidade deve ambicionar esses objetivos. E, portanto, a reforma foi construída na lógica de eliminar possíveis elementos que potenciassem cenários de alguma instabilidade política ou ineficiência administrativa. E o que é que foi feito em Angola? Portanto, a Constituição de 92 perdurou até 2010 e em 2010 foi aprovada uma nova Constituição. Essa Constituição alterou o modelo de sistema de governo em alguns domínios essenciais. Primeiro, presidencializando o sistema, portanto, deixou de ser um sistema semipresidencial e passou a ser um sistema de base presidencial. Bom, aqui os nomes são diferentes, não há unanimidade na forma como o devemos chamar, cada um chama da sua forma, mas é mais importante o modelo do que o nome do modelo. Mas é um sistema claramente de base presidencial. E, portanto, deixou de haver a figura de governo como órgão constitucional. Portanto, hoje em Angola, nos órgãos de soberania há Presidente da República, Assembleia Nacional e tribunais. Não há governo como órgão de soberania. E deixou de haver a figura de Primeiro-Ministro. Portanto, há
um modelo de base presidencial, portanto, há um Presidente da República, há um Vice-Presidente da República e há todo um conjunto de auxiliares do Presidente da República. Mas a semelhança do que acontece nos vários modelos de base presidencial, o Executivo é o Presidente da República. Portanto, o que diz a Constituição angolana é que o Presidente da República é o titular do Poder Executivo. Portanto, presidencializou o modelo. Por outro lado, em relação ao domínio do relacionamento entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, por força dessa dinâmica, há uma alteração substancial. Nomeadamente no seguinte, portanto, continuamos com a característica de qualquer modelo presidencial, na generalidade dos casos, em que o Presidente da República não é politicamente responsável perante o Parlamento, primeiro aspecto, e, portanto, não há possibilidade do Parlamento destituir o Presidente da República. E, como não há governo, ipso facto, também não há possibilidade de destituir o governo. Portanto, a relação é de separação de poderes, de interdependência de funções e de inexistência de mecanismos de interinfluência recíproca no que respeita ao funcionamento dos órgãos. No sentido inverso, igualmente, o Presidente da República deixou de ter competências para dissolver a Assembleia Nacional. Portanto, há pouco referi, nós tínhamos na Constituição de 92 esse mecanismo de interinfluência recíproca. A Assembleia Nacional podia destituir o governo e o Presidente da República podia dissolver a Assembleia. Portanto, hoje, no quadro do novo posicionamento constitucional da Assembleia Nacional, ela já não pode ser dissolvida pelo Presidente da República. Esse elemento combina com uma outra alteração feita no modelo angolano, que é em relação ao modelo eleitoral, mas que influencia em toda a dinâmica de funcionamento do sistema e do modelo. Portanto, o modelo eleitoral angolano também foi alterado para fazer duas ou três coisas essenciais. E vou voltar ao objetivo da construção do modelo, que é construir um modelo capaz de oferecer o máximo possível de estabilidade política em qualquer um dos cenários políticos possíveis. Porque uma coisa é a Constituição, em teoria, outra coisa é a realidade constitucional, aquilo que é influenciado por dinâmicas políticas. Se nós temos um cenário político em que o governo tem maioria parlamentar, isso dá um modelo de funcionamento específico. Se o cenário for diferente, em que o governo não tem maioria parlamentar, o modelo de funcionamento vai ser diferente. E, portanto, essas dinâmicas políticas influenciam no funcionamento do sistema de governo. E o objetivo era construir um modelo teórico capaz de assegurar o máximo possível, em qualquer um dos cenários políticos, estabilidade política. Essa construção tem outro ideário subjacente, que é um pouco a observação do muito que acontece e a ideia de que nós estamos numa fase, em muitos estados africanos, em que devemos evitar o máximo possível situações que potenciem instabilidade e que atrasam o processo de busca de desenvolvimento. Portanto, quanto mais estabilidade nós tivermos, mais rapidamente conseguimos andar para recuperar o tempo perdido. E dizia, então o modelo eleitoral foi construído também com essa visão, com esse objetivo, potenciar o máximo possível de estabilidade política. Deixou de haver um modelo de eleição dispar para Presidente da República e para a Assembleia Nacional e passou a haver um modelo que se conjuga para a designação dos dois órgãos. O que é que nós temos hoje? Diz a Constituição angolana. É eleito o Presidente da República o cabeça de lista do partido político mais votado nas eleições gerais. Portanto, não há o conceito de eleições presidenciais e eleições legislativas. Há um conceito de eleições gerais que combina no mesmo ato eleitoral e com o mesmo voto a designação do Presidente da República e dos deputados. Portanto, quando se vota em Angola, o boletim de voto, para além da designação do partido,
tem a fotografia do candidato desse partido a presidente da República e a bandeira do partido. Portanto, o eleitor vota simultaneamente naquela fotografia e naquela bandeira. E o objetivo aqui qual é? Na lógica da busca da estabilidade o mais possível, é propiciar cenários que fomentem o máximo possível combinação entre quem governa e a maioria parlamentar, evitando o máximo possível situações em que quem governa estar sem maioria parlamentar, que pode provocar cenários de maior dificuldade no exercício da ação governativa. Portanto, grosso modo é esse o modelo, né? E simultaneamente é eleito um vice-presidente que concorre na mesma chapa, como chamam os brasileiros, que o presidente da República. E depois, por aí também são eleitos os deputados à Assembleia Nacional. Portanto, quando são divulgados os resultados eleitorais, o objetivo principal é saber qual é o partido mais votado, e esse partido mais votado, independentemente da dimensão da maioria, não precisa de ser uma maioria absoluta. Portanto, esse partido mais votado vê o seu cabeça de lista ser eleito, considerado eleito presidente da República. E depois, em função do modelo eleitoral, distribuem-se os assentos pelos vários partidos concorrentes no modelo de representação proporcional para o Círculo Nacional, e em Angola há um Círculo Nacional que elege 130 deputados. Portanto, para o Círculo Nacional contam todos os votos validamente expressos no território nacional e na diáspora. Portanto, não há círculos da diáspora que elegem deputados específicos da diáspora. Não. O Círculo Nacional elege os 130 deputados do Círculo Nacional e contam todos os votos validamente expressos. Depois, ao nível de cada província, há círculos provinciais. E esses círculos provinciais elegem 5 deputados cada. Portanto, aí contam-se apenas os votos da respectiva província e, por via da representação proporcional, método de onde são atribuídos os 5 deputados, os 5 assentos daquela província. Note-se que aqui o modelo é igual, ou seja, não varia de província para província, por exemplo, em função da expressão demográfica. É um pouco o modelo Senado americano, né? 2 senadores para cada estado, independentemente da dimensão demográfica do estado. Portanto, aqui são 5 deputados para cada província, contam os votos daquela província e aquilo é um círculo eleitoral. E depois todo o país é um círculo e aí é representação proporcional. Portanto, há uma lista para os concorrentes do Círculo Nacional. E aí temos os 220 deputados, hoje existentes na Assembleia Nacional de Angola, que, por força da divisão político-administrativa que foi alterada recentemente e que deu lugar ao surgimento de mais 3 províncias, portanto, a partir das próximas eleições, 2027, vamos ter mais 3 círculos provinciais, passando a ter mais 15 deputados. Note-se que, e intencionalmente a Constituição de 2010 fez isso, a Constituição não define o número total de deputados como um número fixo. A Constituição anterior dizia a Assembleia Nacional tem 220 deputados, portanto são 220, ponto. Hoje a Constituição não diz isso. Hoje a Constituição diz o Círculo Nacional tem 130 deputados. Os círculos provinciais têm 5 deputados cada. Qual era o objetivo? Dar flexibilidade para situações de aumento ou diminuição de províncias. Portanto, houve, por exemplo, quando se aprovou a divisão político-administrativa em Angola, houve vozes que diziam não, a Constituição não permite e não vamos poder ter mais deputados para essas novas províncias. Não. Foi uma leitura precipitada, chamemos, da Constituição, porque ela não diz isso. Ela diz que cada província tem 5 deputados. O que quer dizer que, se tivermos 18 províncias como temos hoje, vamos ter 90 deputados dos círculos provinciais. Se tivermos, como temos hoje não, como tínhamos até há pouco, 18 províncias, serão 90 deputados. Passando a ter 21 províncias, são 105 deputados nos círculos provinciais. Portanto, não é fixado o número total geral de deputados da Assembleia Nacional. Portanto, essa combinação, voltando ao tema do sistema eleitoral, permite, então, um modelo que
elege simultaneamente Presidente da República e deputados da Assembleia Nacional, e é um modelo que convida ao máximo possível a haver coincidência entre Presidente da República, que é titular do Poder Executivo, e maioria parlamentar, conferindo ali um potencial maior de estabilidade política. É claro que ninguém manda nos resultados eleitorais, não é? Portanto, ninguém manda, não. Quem manda são os eleitores. E ninguém sabe qual vai ser a maioria. Portanto, naturalmente, como em qualquer modelo, como em qualquer sistema, quem tem maioria confortável governa com mais tranquilidade, quem não tem maioria confortável tem mais dificuldades de governar. E, portanto, não está afastado um cenário em que o Presidente da República vença eleições, mas não tenha uma maioria absoluta para governar com mais facilidade, com mais tranquilidade. E, portanto, imaginemos, se alguém vence eleições com, 40% dos votos, significa que tem 60% do Parlamento contra si. Tem mais dificuldades no exercício da ação governativa. E aqui está um outro aspecto essencial dessa reforma que foi feita. Isto é, num sistema em que não há possibilidade de interinfluência recíproca, portanto, o Presidente não pode dissolver o Parlamento não pode destituir o Presidente, se nós tivermos uma situação de bloqueio institucional, o sistema pode parar. Ou seja, o Presidente não tem maioria confortável no Parlamento. A maioria parlamentar é contra si, e se essa maioria parlamentar decidir bloquear a ação governativa, o sistema pode bloquear. Portanto, lá está. O objetivo é o máximo possível de estabilidade, mas depois na dinâmica política não há cenários capazes de impedir que tal aconteça. E aí é que, dizia, surge esse elemento essencial do modelo. É que, imaginemos, pode haver uma situação em que o Parlamento, porque não é da maioria presidencial, bloqueie, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado. Portanto, o Presidente da República submete o Orçamento Geral do Estado ao Parlamento e o Parlamento pode chumbar o orçamento. Inviabiliza a ação governativa e instabiliza o modelo. O que é que diz a Constituição angolana? No fundo, foi pensada para o seguinte: nós temos que ter uma saída para qualquer situação que surja. O pior que nos pode acontecer é surgiu uma situação de bloqueio e ninguém sabe como é que ela se resolve. Então, ela foi um pouco pensada para vários cenários, para haver um tubo de escape, para haver uma solução para cada modelo. Então, o que diz a Constituição angolana é, numa situação de instabilidade política grave no funcionamento das instituições, portanto, bloqueio institucional no relacionamento entre Presidente da República e Parlamento, há uma coisa que nós designamos de autodemissão política do Presidente da República. O que isso é? E essa é uma criação da Constituição angolana. O Presidente da República pode fazer duas coisas diferentes e elas são aplicáveis a cenários diferentes. Num cenário diferente, o Presidente pode demitir-se, renunciar ao mandato. Isso é uma coisa. Portanto, por qualquer razão, de ordem pessoal, o Presidente da República pode renunciar e, em caso de renúncia, o que diz a Constituição é que o Vice-Presidente assume até o fim do mandato com plenitude de poderes. Não há eleições antecipadas. Assume até o fim com plenitude de poderes. Portanto, e, nesse caso, renúncia, consequência imediata no plano subjetivo do Presidente da República é não poder voltar a candidatar-se. Portanto, se renunciou, uma função dessa responsabilidade, entende a Constituição que não pode um dia voltar a candidatar-se para voltar a ser Presidente da República. Isso é uma coisa. Agora, num cenário de bloqueio institucional, ele pode autodemitir-se. E essa figura é diferente da renúncia. Portanto, é aí o que nós chamamos de autodemissão política. Portanto, há bloqueio institucional, o sistema não está a conseguir resolver, o diálogo entre forças políticas não está a ser capaz de resolver o bloqueio, o Presidente autodemite-se politicamente, portanto, a justificação é essa, e esse caso dá lugar a eleições antecipadas. Isto é, a autoadmissão política provoca dissolução do Parlamento
Não é um ato de dissolução do Parlamento, não. É o Presidente que se auto-admite e como o sistema eleitoral é combinado, elegem-se os 12 ao mesmo tempo, não podíamos ter uma eleição só para o Presidente da República. Então, nesse caso, a auto-admissão política está bloqueio, temos que encontrar uma forma de resolver e, nesse caso, a única forma é devolver o poder aos eleitores para ver se eles clarificam a situação. Portanto, aí, a auto-admissão política, ela tem como consequência a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições gerais antecipadas para escolher novamente um Presidente da República e os deputados à Assembleia Nacional. Com essa nota, portanto, nesse caso, o Presidente pode voltar a candidatar-se. Ela não produz o efeito da renúncia, em que, no caso da renúncia, o Presidente da República não se pode voltar a candidatar. Portanto, esses são traços, digamos, essenciais que caracterizam mais na especialidade aquilo que é o funcionamento e a dinâmica funcional da posição da Assembleia Nacional em Angola no seu relacionamento com os demais órgãos constitucionais, nomeadamente com o Presidente da República e depois com os outros órgãos, com os tribunais, enfim, com os órgãos da administração independente, com quem existe também matérias em que há pontos de contacto entre ambos. Era isso que eu vos queria dizer, para que conseguissem perceber e saber um pouco mais de como nós nos organizamos na particularidade. E termino com essa nota. Um dos aspectos que nos inspirou, é claro que isso é um modelo que não está acabado, não há modelos acabados, isso é construção humana, né? A construção humana está longe da perfeição sempre. Mas tem na intenção um aspecto que nós consideramos nobre e que é subjacente. Nós tínhamos até aí modelos que íamos buscar a outros sítios. Vai buscar um bocado daqui, vai buscar um bocado dali. Mas chegou esse momento em que nós decidimos olhar essencialmente para nós e decidir construir um modelo que é nosso. Portanto, ele, em alguns aspectos, não tem paralelo e, portanto, a inovação leva sempre a alguma perplexidade, né? Há quem critica o modelo, o que é normal. Portanto, todos os sistemas que existem tiveram um processo de maturação. O sistema americano hoje tem mais de 200 anos, está estável, mas quando ele foi construído também foi muito discutido, houve quem estivesse contra, e é o tempo que lhe permite ir se ajustando até atingir o ponto de maturação. Portanto, o nosso está um pouco nesse percurso. Há quem não concorde com a opção A, há quem não concorde com a opção B, normalíssimo, vai sempre acontecer, mas, e é isso que eu queria dizer, o essencial é uma espécie de declaração de independência constitucional que nós decidimos fazer. Ou seja, não ser mais ir buscar o modelo do A ou o modelo do B, é centrar-se para nós, conhecer a nossa realidade, saber o que é que nós precisamos, saber o que é que nós queremos evitar e, em função disso, construir um modelo e depois ver se ele se adapta ou não à realidade. Portanto, o que se pode dizer é que, até o presente momento, do ponto de vista de funcionamento do sistema de governo, tal qual desenhado pela Constituição, ele tem sido capaz de oferecer estabilidade política e condições para que venha a eficiência governativa. Portanto, não temos uma situação de bloqueio institucional, não temos uma situação de relacionamento complexo entre órgãos e sempre que surgem pequenas situações, há mecanismos constitucionais para que os órgãos próprios tomem as medidas necessárias e reponham a normalidade. Portanto, tem sido um sistema capaz de resolver as situações e capaz de oferecer ao país aquilo que é essencial, que nós consideramos essencial para o nosso contexto. Estabilidade política, tirando do caminho situações que possam trazer atraso na nossa dinâmica de recuperação do país, que é o mais importante. Obrigado pela vossa atenção.